Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um que está me ouvindo agora. Seja você homem, seja você mulher, seja você criança, seja você jovem, seja você idoso ou idosa. Que Deus te abençoe agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar uma outra palavra com vocês, a qual se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 16. E o tema da mensagem de hoje são as obras da carne e os frutos do Espírito. Amém? Gostaria de ler o texto, Gálatas capítulo 5, versículo 16, a partir daí. E diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, meus irmãos? O que eu aprendo com essa palavra? Meus irmãos, para a gente entender a nossa natureza, nós temos que entender como o Criador nos criou. Nós somos pessoas compostas de corpo, alma e espírito. Isso entende que nós temos 3 áreas na nossa vida. Amém? É a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam. E como o inimigo vai nos tentar? O inimigo vai nos tentar na nossa carne, que é a nossa fraqueza. Quantos aqui que me ouvem nessa noite, nesse momento, conseguem lembrar do ditado que diz assim: a carne é fraca? É um ditado bem verdadeiro. E está aqui relatando na Bíblia. O inimigo te tenta na sua carne porque ele sabe que é a sua parte que não está ligada a Deus. Aquilo que te liga a Deus é o seu espírito. E o Espírito Santo que traz a força para dentro de você. E nós precisamos saber qual caminho trilhar. Eu costumo dizer que Deus deu uma dádiva, um presente para nós muito grande, mas que ao mesmo tempo se torna um fardo muito grande também se a gente não souber fazer um bom usufruto dessa dádiva, que é o livre-arbítrio. Jesus te deixa escolher aquilo que você quer fazer. Ele deixa você trilhar o caminho que você quer trilhar. Mas cabe a você decidir o que você quer, se é o caminho da carne ou se é o caminho do Espírito. Eu não quero que os irmãos se enganem, não há outros caminhos. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Se você está nas vontades da carne, se você está fazendo as coisas que a carne te pede, você está vivendo pela carne, você está vivendo as obras do diabo. Mas se você vive pelo Espírito, você está vivendo para Deus. E a palavra do Senhor vem me dizer aqui que aquele que comete as obras da carne, e a gente leu aqui diversas obras, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, ciúmes, pelejas, dissensões, né? E tantas outras coisas que são obras da carne. E muitas das vezes eu vejo no meio do povo de Deus pessoas que dizem estar no Espírito, pessoas que dizem estar carregando o Evangelho de Cristo, pessoas que dizem estar fazendo algo maravilhoso para Deus, que estão num bom caminho, mas não conseguem deixar essas coisas de lado, não conseguem deixar de ser pessoas rancorosas, não conseguem ser pessoas que carregam bondade no coração. São pessoas que têm prazer na vingança, são pessoas que têm prazer nas discussões, são pessoas que têm prazer nas bebedices, nas bebidas alcoólicas, são pessoas que têm prazer em cometer pecados de lascívia, que adulteram, que cometem o pecado de desejar a mulher do próximo. São pessoas que estão perdidas e completamente distantes de Deus.
E a palavra do Senhor vem me dizer, e eu quero que os irmãos atentem para esse detalhe muito importante: aqueles que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui mencionado no versículo 21 e na parte B do versículo, onde Paulo está dizendo na carta de Gálatas que os que cometem tais coisas, como já vos disse antes, os que cometem isso não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, a palavra de hoje veio para trazer aos nossos corações, porque nós somos falhos. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo tenta nos jogar para baixo segundo as vontades do diabo, tá? E do outro lado tem um espírito que está guerreando contra a nossa carne para nos aproximar de Deus. E como fica a nossa alma no meio disso tudo? A nossa alma fica abatida, ela fica frustrada, ela fica desacreditada, ou a nossa alma fica com gozo. Depende de qual lado você vai escolher, tá? E por que é importante a gente se atentar e tentar se desviar das obras da carne? Porque mais para frente, aqui no capítulo 6, no versículo 7, Paulo também vem dizer acerca do escarnecedor. E diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque os que semeiam na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Meu irmão, isso é uma clara instrução a se desviar das vontades da carne. Se você é uma pessoa que se ira com facilidade, é para você se livrar da sua ira. Se você é uma pessoa que se prostitui, é para você se libertar da prostituição. Se você é uma pessoa que mente, você tem que se libertar da sua mentira. E como você vai se livrar disso? Meus irmãos, é com os joelhos no chão. É clamando a Cristo, é pedindo ao Senhor, é reconhecendo que mesmo você não sabendo como fazer, você pede a Ele que te ajude e te sustenta na palma da mão dEle. Primeiro passo é você ter sinceridade com o seu Deus. É abrir o jogo: Pai, eu menti, me perdoa pela minha mentira. Pai, eu adulterei, me perdoa pelo meu adultério. Pai, eu cobicei, me perdoa pela minha cobiça, Pai. Deus, eu fui ganancioso, me perdoa pela minha ganância, me liberta de mim, meu Pai, pois eu sei que isso é uma obra da carne, é uma coisa da carne. Mas quando você se liberta e passa a fazer o que o Espírito manda, olha aí, meus irmãos, quais são os frutos do Espírito? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Meus irmãos, é fácil saber quando uma pessoa é transformada pelo Espírito de Deus. Quando ela se permite ser transformada pelo Espírito de Deus, ela começa a mudar as suas atitudes. A pessoa que brigava já não briga mais. A pessoa que mentia já não mente mais. A pessoa que adulterava não adultera mais. A pessoa que não tinha temperança alguma, né? A pessoa que tinha um gênio explosivo, já não é assim mais, porque Cristo transformou aquela pessoa. E os frutos do Espírito passaram a valer na vida daquela pessoa. E foi para isso que Jesus nos enviou. Há uma passagem que diz: eu vos enviei para que des fruto e o seu fruto permaneça. E esses são os frutos a qual Jesus estava falando. Porque de nada adianta você ganhar almas e você não poder saber qual vai ser o dia dessa alma que você ganhou amanhã. Mas Jesus conta que você permaneça no caminho. Jesus conta que você permaneça no caminho. E quando você começar a apresentar frutos, as pessoas vão ver luz em você. As pessoas vão ver graça em você. As pessoas vão ver temor a você. E as pessoas vão ver Deus em você. E por verem Deus em você, elas se converterão dos seus maus caminhos. Elas se constrangerão dos seus maus caminhos, querendo saber quem é esse Deus que colocou essa benignidade em você. Quem é esse Deus que colocou essa caridade em você. Quem é esse Deus que colocou esse gozo em você. Essa mansidão, essa temperança. Você é uma pessoa calma, você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa segura, você é uma pessoa que repousa, você é uma pessoa que descansa. Porque essas coisas o Espírito Santo faz dentro de nós. Oh, glória a Deus! Essas coisas é o que o Espírito faz dentro de nós, se nós permitimos que Ele opere em nós. Então, meus irmãos, que você aprenda isso, que você aprenda,
Porque a palavra de Deus é clara: aquilo que você plantar, certamente você vai colher. É a lei da semeadura. Se você planta obras da carne, você vai colher o que a carne tem para te oferecer. Mas se você planta o que o Espírito ordena, certamente também você vai colher. Você vai colher o que o Espírito tem para te dar. Meu irmão, e o que o Espírito tem para te dar é a vida eterna. Como Cristo Jesus disse lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o seu Filho de tal maneira, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? E é isso que o Espírito vai trazer para você. É isso que a sua fidelidade a Deus vai trazer. É isso que você, plantando esses frutos, você vai colher. Você vai colher a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Está aqui escrito no versículo 8, no capítulo 6 de Gálatas. Porque o que semeia da sua carne, a carne ceifará. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Meu irmão, não deixe que nada nesse mundo roube a sua coroa. Nada nesse mundo pode tirar o teu foco de Deus. Nada nesse mundo pode tirar o brilho do Espírito Santo de você. Não negocie a sua fé, não negocie a sua esperança, não negocie a sua verdade, meu irmão. A verdade é Cristo e ela habita dentro de você. Essa verdade habita dentro de você. Então recebe o que do Senhor veio para você. Nesse momento que você está me ouvindo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus prospere os teus caminhos em nome do Senhor Jesus e que você aprenda a viver pelo Espírito em nome do Senhor Jesus, porque grandes coisas você colherá no seu futuro estando junto com Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.